Boa tarde a todos. Mais uma vez, quero dizer que é um imenso prazer tê-los conosco aqui para mais essa reunião e fazer uma breve oração para iniciar os nossos trabalhos. Pai, nesse instante, queremos levar nosso pensamento até o alto para ficarmos conectados com a tua pessoa, porque só tu podes nos ajudar, Senhor. Pedimos a tua ajuda nesse sentido, para que possamos atingir nosso objetivo, que é a evolução espiritual, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sempre conosco, sempre derramando tuas bênçãos nesse discípulo, para que possamos assim trilhar nossa caminhada. Queremos pedir a tua ajuda, no sentido de que o nosso palestrante, através de palavras simples, possa transmitir tudo aquilo que é o seu desejo. Queremos pedir para que derrame tuas bênçãos sobre aqueles encarnados e desencarnados. Que a tua paz, a tua misericórdia, a tua bênção esteja sempre presente, hoje e sempre. Que assim seja. Nossa palestra hoje é sobre esse tema aqui, uma breve história do Espiritismo. E para fazê-la, convidamos o nosso irmão Alex. Obrigado. Meus irmãos, muito boa tarde, muita paz a todos. Que a glória do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações na tarde de hoje. Com dificuldades, com problemas, que esqueçamos os problemas que a gente tem lá fora, que a gente teve durante toda a semana, e que possamos ser espíritas, entrarmos no mundo espírita, sermos espíritas. Então, o que a gente vai procurar trazer para cada um dos irmãos não é a mesma palestra de quem esteve no Grupo Espírita Novo Horizonte, quando era comemorado o Dia do Espiritismo. Ao contrário, é uma palestra mais estendida. Então, tem muita coisa para a gente ver na tarde de hoje. E quando a gente fala Espiritismo, as pessoas que não conhecem, elas têm outro pensamento, outra visão, nos tomam como seita. Mas, quando você vai analisar, vai lá na Bíblia, já lá nos tempos de Moisés está lá em Números, ele diz essa frase: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Existiam em torno de 70 anciãos quando o povo hebreu foi libertado do Egito. E ele, de uma forma disciplinada, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mostra que era um povo indisciplinado, precisava de disciplina e estava vagando no deserto. E o povo começou a reclamar. A gente era feliz no Egito, a gente comia carne, no Egito tinha carne, a gente tinha carne, e aí o Senhor chega e diz para aqueles 70 anciões que eles iriam ter carne. Diz para Moisés, só que 2, Eldade e Medade, eles não estavam presentes, mas também o Senhor revelou para eles. E foi então que foram até Moisés, olha, eles estão profetizando. E Moisés disse, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Moisés já havia liberado a comunicabilidade com os espíritos. Ao contrário do que muitos falam que não, ele proibiu, ao contrário, era o fim nobre, o fim para o bem. E viria, justamente porque Moisés era a base, preparava-se a base do povo hebreu para a vinda do Messias, a crença em um único Deus. E vem Jesus, o nosso guia e modelo, o único Espírito puro que encarnou na Terra. Porque foi apenas uma encarnação. Jesus
diminui suas vibrações, vindo de mundos superiores, para se encontrar com as suas ovelhas. Essa previsão já havia sido dita por muitos profetas antes. Mensagens do mundo espiritual. E Jesus anuncia um outro Consolador. Nós não estaríamos sós. Se me amardes, guardarei meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Está lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 18. A mediunidade, quando você observa, no Velho Testamento, cheia, Novo Testamento, repleta. O maior exemplo, o exemplo clássico é quando Jesus, no Monte Tabor, se encontra-se com Moisés e Elias, que já haviam desencarnado há muito tempo. A encarnação de Jesus se dá praticamente 1.400 anos depois de Moisés. Moisés já havia falecido, só podia estar em espírito. Mas Pedro, João e Tiago veem esse fenômeno, mas Jesus os adverte que manter esse segredo. Né? O que é que Jesus trazia para a gente? Prudência, cuidados, mediunidade é responsabilidade, requer isso, prudência, cuidado. E a humanidade, já com aquele aviso do Cristo, que viria um outro Consolador, ela se preparou ao longo de muito tempo para que esse Consolador chegasse até cada um de nós, que é o Espiritismo. Um exemplo simplório foi Joana d'Arc. Joana d'Arc tinha uma mediunidade fantástica. Ela consegue ver o Delfim, que viria a ser o rei da França, era a Guerra dos 100 Anos, que ela não conhecia, não tinha foto. Hoje é muito fácil, né? Hoje se joga uma foto na internet e já se vê, rede social, não tinha isso. E ela encontra. Ela guiaria o povo francês na Guerra dos 100 Anos, nas batalhas contra a Inglaterra. E aí, quando você vai ler no livro Chico de Francisco, faz essa pergunta a Emmanuel, porque ela promoveu a guerra e foi considerada santa, mas havia um perigo dos genes que estavam encarnados naquele povo de serem perdidos. E não viria o Consolador prometido do Espiritismo, porque Joana d'Arc consegue levar a França à vitória, preserva-se esses genes e permite que venham essas figuras do iluminismo francês, que serviriam de base para a Revolução Francesa, para a reencarnação de muitos espíritos nobres, que preparariam as bases sólidas para o Espiritismo. Diderot, Voltaire, o próprio Napoleão Bonaparte, que seria o Caio Júlio César reencarnado, aquele imperador romano, viria a reencarnar justamente nas paisagens da Gália, antiga Gália, atual França. Voltaríamos a ter esses espíritos já numa missão do Cristo, preparar as bases sólidas para que o Consolador prometido chegasse. E um ponto adendo, quando eu vou passando os slides, eu queria que os irmãos observassem bastante o próximo slide, porque a gente vai abordar ele mais na frente com mais ênfase. Que entram também figuras históricas, que têm a ver com o que se passou agora, 7 de setembro, Dia da Pátria. Sabemos que José Bonifácio de Andrada, Maria Leopoldina, a imperatriz brasileira, a primeira imperatriz brasileira, e José Bonifácio de Andrada, que foi um mentor da independência do Brasil, eles vivenciaram a Revolução Francesa.
o José Bonifácio de Andrada, ele foi em estágio em 1790, praticamente estava a Revolução Francesa em todo vapor, todos os excessos, todos os erros, jacobinos, girondinos, tudo aquilo ali, e ele conheceu aquilo ali. A Maria Leopoldina, que era austríaca, ela também vivenciava isso aí. Vocês veem as datas de nascimento deles. Eles vivenciaram. E José Bonifácio, vendo o que tinha acontecido, ele intercedeu, influenciou Dom Pedro I para que não acontecesse o que aconteceu na França. Se notarmos, nós brasileiros tivemos uma independência sem derramamento de sangue. Olha que benção. E aí a gente diz, é sorte? Não. A gente vai ver que a missão do Brasil, como coração do mundo, pátria do Evangelho, ela é gigantesca. É impressionante. Então, guarda um pouquinho esse slide, porque a gente vai trabalhar mais ele aí. Essas figuras são importantíssimas. E também serviram de base para que essa árvore do Evangelho viesse para a gente aqui. Emanuel Swedenborg, que é um sueco, nascido em Estocolmo, ele pode dizer que foi o primeiro dos observadores evidentes que o Espiritismo moderno traz, porque ele escreveu vários livros e nas suas teses eles defendiam o quê? No princípio que já tem a ver com o Espiritismo, que é o principal, esse item 3. Não havia penas eternas. É o que o Espiritismo defende. Emanuel Swedenborg, ele consegue observar um incêndio, que é o caso de Gothenburg. Ele estava em Gothenburg e vê um incêndio em Estocolmo, a aproximadamente 300 milhas de distância. Um caso, claro, de dupla vista. O corpo fica aqui, o espírito foi lá, observou com fidelidade o que estava acontecendo. Esse fenômeno aqui foi testemunhado por 16 pessoas que estavam presentes no jantar. Posteriormente, Immanuel Kant, ele vai e confirma a veracidade. Olha que Immanuel Kant, ele é o pai do criticismo. Então, sempre havia crítica, sempre uma dúvida. Investiga e vê que se procedia. Ele mostra seu casamento como uma união espiritual no mundo próximo. O que o Espiritismo fala. Viriam as irmãs Fox, nos Estados Unidos. Notem, irmãos e irmãs, que os fenômenos eles não se davam num local só. A gente só está abordando os principais, mas os fenômenos são muitos. As irmãs Fox, você vê aí em cima a casa simplória que elas moravam. E hoje, atualmente, em Hydesville, nos Estados Unidos, há um memorial em homenagem às três irmãs. Podemos considerar 31 de março de 1848 como praticamente o nascimento do Espiritismo moderno, porque foi através da comunicação que elas trouxeram para a sociedade da época que os fenômenos espíritas começam a ser estudados de uma forma mais observada e de uma forma científica. Para os irmãos que não conhecem o caso das irmãs Fox, é relatado que elas ouviam constantemente batidos nessa casa. E elas começam a decidir a brincar, a estalar os dedos. Era a comunicação através de batidas. E começam a apelidar aquelas batidas de Senhor Pé Rachado. E a cada batida ele respondia: você é um homem? Diga, se for sim, diga uma batida, se não for, não. Você é um vivo, você é um morto. E comprovadamente estavam se comunicando com o espírito. Posteriormente é descoberto que
aquele comunicante havia sido assassinado naquela casa e sido enterrado. O corpo foi achado posteriormente. Bases, todas essas bases que a gente vê para que reencarnasse mais um discípulo do Cristo, um missionário, Hippolyte Léon Denis Rivail. Esse é o nome de batismo de Allan Kardec. Posteriormente, em sessões mediúnicas, é revelado para ele que ele tinha sido um druida. Aonde? Lá nas Galhas. Olha que coisa interessante, nas Galhas lá, que Caio Júlio César, a França. O Espiritismo hoje confirma isso aí, que nós já encarnamos muitas vezes no local onde já tenhamos vivenciado. Então, não pensemos que a gente está aqui em triunfo, a gente vai deixar de reencarnar em triunfo. É muito difícil. Se a gente tiver algum crédito, seria até uma bênção. Mas Leão Hippolyte Denis Rivail, ele viria, através de observações, trazer para a gente essa codificação maravilhosa. O primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Mesmo assim, ele vai observar os fenômenos que eram comuns na França. Esses fenômenos das mesas girantes, que eram motivo de diversão para a sociedade local, era comum. Mas a espiritualidade, ela estava agindo para chamar a atenção do público, mas também a atenção de pessoas que observassem com mais desdém aquilo que estava acontecendo. Em 8 de maio de 1855, até então, Leon, ainda não era Kardec, porque ainda não tinha se revelado para ele, ele observa que aquele fenômeno poderia ser efeito do magnetismo. Era como ele é um exímio conhecedor do magnetismo. Além de falar vários idiomas, dentre eles o inglês, o espanhol, bielorrusso, austríaco, então alemão, perfeitamente. Mas ele diz, não, isso aí é comum, isso aí pode acontecer. Quando um amigo seu, de sua inteira confiança, diz que as mesas estavam passando a responder questões do conhecimento humano, aí ele disse, tem coisa nova. Então, vamos lá, vamos ver. Mas ele foi como um observador, ele não foi como um cego, ele foi observar. E lá, ele descobre, através do espírito Zéfiro, que se apresenta para ele, que ele teria essa missão de ser o codificador da doutrina. E aí ele dá justamente essa resposta, que aceitaria tudo aquilo ali sem ideia pré-concebida. Está em tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Essas são as palavras de Kardec, quando vê o caráter sério do Espiritismo. E, acompanhando as sessões, codificando, fazendo o chamado cara crachá, tem-se essa obra maravilhosa, que é um presente que, através do nosso guia modelo, o Cristo, que tinha anunciado isso, nos dá. Hoje, a espiritualidade e nós, reencarnados, trabalhando juntos pelo nosso progresso. Não só o progresso do planeta, mas o nosso progresso principalmente. Em 1857, sai o Livro dos Espíritos. Em seguida, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a impressionante Gênese,
o céu, o inferno, para quem quer saber como é que acontece do lado de lá, como somos recebidos, se fizemos a coisa certinha, se fomos bons realmente, o que é que nós temos por lá, relato dos espíritos, o que eles vivenciaram. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, os irmãos, eles vêm no plano espiritual, diz, quando eu estava aí, eu fiz desse jeito, olha como é que eu estou. Estou bem, estou mal, já para nos orientar, para a gente não sofrer menos. Mas, além disso aí, Kardec, ele não vem só. Jesus, ele também não veio só. Jesus vem com 12 discípulos e muitas mulheres o acompanharam. Maria Madalena, Susana de Cusa, o próprio Maria de Nazaré, que foi sua mãe. Assim também foi Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion e mulheres. As mulheres, elas são um pouco abordadas, muitas vezes até em estudo, mas hoje elas serão muito mais abordadas na tarde de hoje. Durante essa pesquisa, a gente foi a ler o livro Muita Luz, que é um achado impressionante, que encontrar esse livro só teve 1.200 exemplares na França. E são rascunhos feitos pela senhora, que eu vou chamar ela assim, La Femme Forte, né? A mulher forte, né? Que é a senhora Berthe Fropo. Essa obra de 1884, ela traz relatos impressionantes de como foram fundada a Fundação Espírita, a Sociedade Espírita. E coisa impressionante, eu até aconselho ler essa obra, porque traz as dificuldades. Eles tiveram muitas dificuldades, doações, pessoas tentando confundir a doutrina, querendo torná-la em seita, querendo propor casamentos, propondo rituais. Mas La Femme Forte, ela estava lá, firme, amiga pessoal da senhora Amélie Baudet, que é a senhora Kardec, que viu, chegou a ver o desencarne dela também. Mas a senhora Fropo, pode você escrever aí Fropo, mas Fropo, ela estava sempre próxima e observando os desvios que estavam acontecendo. Senhora Fropo, ela relata mensagens de Kardec logo após seu desencarne, nas sessões mediúnicas na casa da senhora Amélie Baudet. E Kardec dá essa mensagem, impressionante, em 24 de dezembro de 1882, que era necessário progredir as ideias espíritas por todos os meios científicos. Olha a visão desse espírito, que hoje você vai na internet e você baixa um livro. O livro que você quiser do Espiritismo. É um vídeo. Tem lá no YouTube. Claro que devemos ter a devida cautela, separar o joio do trigo. Há muitos vídeos no YouTube que o pessoal só pensa em monetização. Aí bota uma coisa lá e muitas vezes o espírito ele não pesquisa. Aí acha que aquilo ali é verdade. Então a gente tem que também fazer o peneirão. Uma dica: há também sites que você vai lá, Jamile, é especialista nisso aí, se estiver mentindo, me corrija, mas há sites especializados que você puxa o endereço lá e joga lá e vê quanto é que está monetizado aquilo ali. Então a gente vai ver se a coisa é séria ou não. E se a gente não está se distorcendo, porque a gente tem uma verdade. Não é uma verdade, a verdade está nos livros. A gente tem que ir por livros, não é por vídeo. É como muitos falam hoje em dia, na parte de alimentação: descascar mais, desembalar menos. É o mais saudável a gente descascar.
não é isso? E evitar alimento pré-fabricado. Então, essa mensagem, por todos os meios científicos, abrange tudo que a gente tem hoje. Hoje o Espiritismo ele cresceu muito nesse ponto. Mas a fundação da União Espírita Francesa, a princípio, a palavra federação, a senhora Baudet, ela rejeita. E na pesquisa, por que ela rejeitou? Porque, além de soar mal aos seus ouvidos, estava muito recente, 11 anos, a Comuna de Paris, que foi uma tentativa de tomada de poder através dos comunistas em Paris. Eles dão uma observação, dar uma pesquisa maior sobre a Comuna de Paris. E houve muito derramamento de sangue. A doutrina não é para derramamento de sangue, é para consolar. Isso aí iria queimar a doutrina como se fosse federação. Então ela define mais o que? União Espírita Francesa. Então, 18 de setembro de 1882, temos a União Espírita Francesa. A senhora Berthe Froupot, fundadora, juntamente com a senhora Amélie Baudet, Léon Denis, Camille Flammarion e os simpatizantes também da doutrina. Relata o livro que eles tiveram que vender algumas coisas, recebiam doações, do mesmo jeito que a gente trabalha aqui. A casa espírita, para ela se manter, ela não vai cobrar dízimo, mas ela precisa de dinheiro. Isso aí é fato. E muitas vezes a gente chega aqui, está tudo bom, mas alguém paga a energia, alguém paga o desinfetante, alguém paga a água sanitária. Tudo tem que ter. Aqui está tudo limpinho, mas alguém limpou. Alguém chegou e trabalhou com carinho aqui para receber a gente. Então, tudo isso aí requer trabalho, requer dedicação e tem gastos. Outra mulher impressionante, que tirou do próprio bolso para traduzir as obras, que os primeiros registros da codificação na língua inglesa é através da senhora Anna Blackwell. Ela tirou do próprio bolso. E olha que o público inglês ele é mais exigente. Os livros têm que ser mais bem moldados, mais bem encadernados. E ela, no livro, ela relata isso aí. A exigência do público inglês, que não era como o público francês. Olha que coisa interessante. A Europa pequenininha, países praticamente vizinhos, né? Só tem o Canal da Mancha para se atravessar, mas praticamente vizinhos. Hoje tem um Eurotúnel, né? Mas ela tirou do bolso. E muitas vezes, como eles não tinham tradutores, eles tinham que pagar o tradutor. Porque ele não era da doutrina, não era simpatizante. Outros tradutores não eram simpatizantes da doutrina. Então eles iam lá e tiravam do próprio bolso para o tradutor passar para aquele outro idioma. A senhora Blackwell, simpatizante da doutrina, não. Ela traz justamente Inglaterra, posteriormente Estados Unidos. As primeiras obras em inglês. E aí, que dão base, por essa notável senhora, a senhora Maria Elizabeth d'Espérance. Aí, nesse livro, O País das Sombras, muito abordado no estudo sistematizado da doutrina espírita, porque é um livro que traz a parte de fenômenos físicos. A senhora Madame d'Espérance é uma referência na Inglaterra. Base com a senhora Blackwell, que trouxe primeiro, e a senhora d'Espérance, posteriormente, muitos anos depois, é uma referência na área espírita na Inglaterra. E os fenômenos físicos, aí vocês veem nessa pequena figura, uma árvore do lado dela, que é um fenômeno físico. Essa árvore ela não tem na Inglaterra, não. Essa árvore ela é um fenômeno de teletransporte. Quem quiser se aprofundar, dá uma lidinha no livro dos médiuns, que a palestra a gente tem que correr um pouquinho. Então, essa árvore aí só existe na Índia. E as irmãs Baudet. As irmãs Baudet eram médiuns
no tempo de Kardec. E é um remédio mais confiável. A maioria das comunicações, dos relatos que tem no Livro dos Espíritos, vieram através das irmãs Baudet. E aí, meus irmãos e irmãs, estão lembrados daquele slide lá de José Bonifácio de Andrada, da senhora Maria Leopoldina, né, imperatriz? Toda essa base sólida. Sabemos que o ano passado, isso aí foi uma vitória esplêndida para o Espiritismo. Essa lei 14.354, ela instituiu o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Então, hoje, para as pessoas que estão lá fora, é seita. Não, a gente não é seita, é uma religião. É uma doutrina, é filosofia, mas é uma religião, que tinha o Espiritismo como seita. Isso aí é ignorância. E a gente respeita a ignorância, mas nunca, agora principalmente com essa lei, porque é o reconhecimento da sociedade para a nossa religião. Reconhecimento que temos uma religião. E o Brasil tem a liberdade religiosa. Então, somos espíritas. É uma religião do Cristo, para o Cristo, com o Cristo. E justamente aqueles dois personagens, né, o senhor José Bonifácio de Andrada, a senhora Maria Leopoldina, que, numa entrevista na Federação Espírita Paranaense, relata que esse espírito José Bonifácio de Andrada já está reencarnado. Certo? Já está reencarnado nas paisagens da Terra do Cruzeiro, nosso Brasil. Mas eles lá, já naquela época, quando eles intercederam, influenciaram Dom Pedro I para a nossa independência, ali estava também lançada bases sólidas para esse transplante da Palestina, que é uma região de conflito, da árvore do Evangelho para vir para a nossa terra, a terra brasileira, o Cruzeiro. E nós temos essa missão. Quando você observa a América, os Estados Unidos seria o cérebro, que é um país que, apesar de todos os conflitos, é o país que mais faz caridade. Lá há leis incentivando a caridade. E nós seríamos o coração. Até porque pode ver que o nosso mapa, ele é um coração. Esse é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós temos essa missão, conforme fala o irmão X nesse livro. Na Europa não daria de jeito nenhum. A Europa só vive em conflito. Então a gente vê que a espiritualidade, ela trabalha a longo prazo. Não é o imediatismo que nós muitas vezes queremos, é a longo prazo. E vem Chico Xavier, outro missionário, reencarna nas paisagens brasileiras, trazendo o exemplo e o vivenciamento do Espiritismo. Chico Xavier, ele afirma no livro Chico de Francisco que o Espiritismo é para o povo. É para o povo em geral, para o consolo. É lamentável, muitas vezes a gente vê, aí você passa, eita, a casa espírita, não tem ninguém, pouca gente. E o consolo que a doutrina dá, que é um consolo maior, porque a gente saber que aquele irmão nosso, aquele parente mais próximo nosso, que não tem como a gente negar aqueles laços de afinidade que nós desenvolvemos com... Todos nós já tivemos algum parente que já foi para o plano espiritual. Todos nós. Mas nós sabermos que ele está numa condição, mesmo que esteja sofrendo, mas que ele tem uma chance. Todos têm uma chance. Porque o Cristo não mentiu para a gente. O que é que ele disse? Nenhuma ovelha que meu pai me confiou estará condenada. Foi isso que ele disse para a gente. Poxa, será que o Cristo mentiu? Será que a gente não acredita? Que espíritas somos nós que não acreditamos no Cristo? Então não estamos falando à toa. Então todos têm chance. Não há penas eternas. Há correções. Somos corrigidos para a gente não permanecer no pecado. Cristo,
ele sempre corrigia. O que é que ele sempre dizia para a gente? A mulher adúltera, vá e não peques mais. Ele tem raiva do quê? Do pecado, não é do pecador. Ele nos ama. E nós o amamos, com certeza. E no livro Muita Luz, ele chega e diz, Kardec, ele fala em uma mensagem, achei muito interessante, gostei de colocar, ele diz, o verdadeiro caminho, que é o estudo dos fatos e o reconhecimento das manifestações dos desencarnados que viveram na Terra. Esse é o verdadeiro caminho do Espiritismo. Que as pessoas reconheçam isso aí. Reconhecer que os desencarnados estão lá e estão dizendo, a situação é essa, passei por isso aí. Não passa não que eu estou sofrendo. Ou faz desse jeito que vai dar certo e tu vai sorrir no final. Porque essa mensagem que Kardec dá era num momento de crise que passava todos aqueles simpatizantes do Espiritismo e estava tendo aquelas influências externas, com dificuldades. Mas Kardec estava lá dando as mensagens e orientando. Ele traz o dever de cada um de nós. Ele diz lá, está na página 22, ele diz, olha, é dever de todo espírita sincero evitar que a doutrina seja desviada de seu verdadeiro curso. Portanto, meus amigos, eu conto convosco. Olha que mensagem tão atual para a gente. Isso lá em 1882, ele traz essa mensagem na sessão mediúnica na casa da senhora Baudot, a senhora Kardec. E Berthe Fropo, ela nos traz isso aí, estudemos o ensinamento do nosso querido mestre Allan Kardec e aceitemos o que essa alta inteligência condensou durante 30 anos de um trabalho obstinado. E, acima de tudo, permitamos-nos compreendê-lo e aplicá-lo, tornando-nos melhores, justos, leais e fraternos, devotos à doutrina consoladora, que nos tem sido revelada pelos Espíritos. E no meio de todo aquele tumulto, dificuldades, porque o que eu quero trazer para os irmãos é que toda casa espírita tem dificuldade. Eles tiveram, que a gente muitas vezes acha, não, foi feita as obras, publicaram, encadernaram, mandaram. Não, eles tiveram dificuldade. Estavam reencarnados. E ele diz, um pouco mais de paciência, em seguida felicidade. Paciência. Em seguida felicidade. Isso prova, o que eu acho esplêndido nessa frase, é que ele traz para a gente o seguinte, que em meio daquela dificuldade todinho, é uma maneira da gente trabalhar a paciência, que a gente não tem. A gente muitas vezes não tem que ser desse jeito. Estamos trabalhando, isso é um aprendizado para a gente está trabalhando com o quê? Quando fala espírito, estamos trabalhando com inteligências. Pensamos de maneira diferente. E qual o ponto comum que a gente tem? O ponto comum que nós temos é que somos espíritas, acreditamos na reencarnação, comunicabilidade dos espíritos. E podemos pegar juntos no andor e carregar ele. Ele vai ficar mais leve. E Kardec, vendo essas dificuldades, ele estava lá. Quer dizer, ele trabalhou 30 anos ininterruptamente e o espírito estava lá trabalhando. Não deixou de trabalhar. Olha que coisa interessante, quer dizer. E aí serve para a gente, porque a gente está trabalhando aqui. Né? Se a gente fizer uma coisa bem feitinha, a gente vai trabalhar também aqui. Não está desempregado. Continua empregado, tá? Continua na casa, está ajudando na casa, está ajudando no plano espiritual, mas está na casa. Olha que coisa maravilhosa. E aí, meus irmãos e irmãs, a gente está encerrando,
A gente, desculpem, acho que a pilha aqui foi embora. É no outro, né? Aí, a gente aqui praticamente está encerrando. O Espiritismo, ele traz para a gente, eu creio que... Oi, tudo bem. O Espiritismo, ele traz para a gente todos esses ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. Agora, em meio a todas essas dificuldades, todos esses problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia lá fora, a gente recebe justamente o ramo da videira, que é o símbolo que está lá no Livro dos Espíritos. A espiritualidade diz que colocasse isso na capa, justamente isso aí, ó. O ramo, o corpo, a seiva, o espírito, o bago da uva é a alma, o cacho. Porque o Espiritismo traz para a gente isso aí, esse ensinamento do Cristo. Porque os apóstolos perguntaram a ele: mas Senhor, quando foi que nós te demos de comer? Quando foi que nós te vestimos quando estavas nus? Quando foi que nós te visitamos quando estavas preso? É para os momentos de dificuldade. E o Cristo diz: quando alimentaste qualquer um dos meus, tu te deste de comer. Quando vestiste aqueles que estão nus, também é um dos meus. Então, a gente termina com isso aí: eu tive fome e me destes de comer. Nós temos fome de aprendizado. Nós temos, não é aquela fome estomacal. A gente tem fome de aprender. A gente tem que ter fome de progredir. A gente não pode ficar na praia. Se temos dificuldade, vamos superar as dificuldades. Deus está dando essa oportunidade para a gente progredir. E no final você vai dizer: então, eu fui melhor. Eu superei. Então, essa mensagem que eu quero deixar para cada um dos irmãos. Que não baixem a cabeça, se ergam lá fora e aqui dentro. As dificuldades vão vir. Nós pedimos para vir. Nós pedimos para vir nessa situação. Então vamos superar. Porque no final, como Kardec diz, paciência. Depois vem a felicidade. A gente não quer ser feliz, mas não há essa glória sem o sacrifício. Muita paz a todos. Pequeno. Eu fico pensando nessa missão de Allan Kardec. Até mesmo porque nesse mundo tudo é matemática, né? Um artista, quando vai gravar um disco, por exemplo, a intenção dele é ter lucro. Ele já calculou tudo, já sabe se o disco é bom ou ruim, e vai ter retorno. Ele vai investir, mas ele vai ter retorno. Mas Allan Kardec, principalmente naquela época que o Espiritismo estava começando, hoje ele é visto como, todos nós sabemos que é visto como uma coisa até do Satanás, né? Quanto mais naquela época, né? Mas Allan Kardec, através da sua fé e da intuição dos espíritos, ele sabia que aquilo ia dar certo, como realmente deu, né? As coincidências existem, né?
Por exemplo, ó, isso aqui não foi combinado, não. Nada combinado. Mas as coincidências existem, né? Essa questão que o irmão falou da reencarnação é muito interessante. Eu converso com as pessoas e digo para elas, eu vejo a prova da reencarnação em tudo, né? Aí essa semana eu estava assistindo um vídeo de a pessoa mais inteligente que já nasceu do mundo, fora Jesus Cristo, né? Ele com 18 meses, ele sabia ler. Ele chegou a falar 40 e tantos idiomas. Tudo isso não prova a reencarnação. E outros exemplos por aí, né? Mas queremos agradecer aos irmãos a sua atenção, ao mesmo tempo convidá-los para o próximo sábado, nesse mesmo horário. E queremos agradecer o palestrante aqui também, que soube, através de palavras simples, explicar bem aquilo que ele se propôs. E queremos pedir também ao irmão que encerre com uma oração. Esse microfone funciona não, né? Agora está funcionando. Oi. Bem, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e, neste momento de congraçamento, procurar imaginar o Mestre Jesus entrando nesta sala com passos largos, firmes, e voltado para nós, perguntando para cada um de nós: meu filho, o que queres de mim? Amado Mestre Jesus, divino amigo, divino médico das almas, diante de tua grandeza nos curvamos e direcionamos nossos pensamentos a ti. Permita-nos, Senhor, bebermos dessa tua bondade fecunda e infinita, e que abranja, que atinja os nossos corações no ponto mais certo, e que possamos, Senhor, ser trabalhadores da tua seara e guiados pelo teu amor infinito, possamos, a cada ponto, a cada dia, a cada circunstância, a cada ato nosso, melhorarmos, vencermos cada um de nós as nossas dificuldades mais íntimas. Abençoa esta casa, cada um dos irmãos encarnados e desencarnados que estão presentes, e nos guie na nossa jornada mais difícil, que é a jornada da vida, para cada ponto e para cada circunstância, que possamos retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Nos guie hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos preparar para o passo.